Salve família, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente está aqui para falar um pouco da Closer, minha música é com a Ana Lu, que já está disponível em todas as plataformas digitais. A música saiu na gravadora do Bauhaus e do Simon, a Clover Club, para quem não conhece, deixa aí a recomendação. Então é isso, a gente está aqui com o projeto, vamos falar um pouco da ideia, de como a gente teve, do que a gente usou. E é isso, espero que você curta e fique aí até o final. Então aqui agora eu tô com o projeto aqui aberto. Na verdade não é bem um projeto, né? A gente tá com as stems aqui do projeto, porque, cara, se eu não me engano a gente fez a Closer, eu e a Ana, início de 2024, então o computador passou por várias formatações desde então. Mas enfim, a gente tá com as stems aqui que a gente mandou pra Mix e Master e dá pra gente mostrar um pouco das ideias que a gente teve, enfim. Seria mais interessante, claro, se tivesse os plugins e tudo mais, o MIDI do baixo, mas a gente vai conseguir mostrar aqui pra gente ter um pouco do norte do que foi feito, né? Então vou começar aqui pelo início, que é o kick, né? O kick, quando eu tava fazendo som, eu lembro que eu tava na ideia de querer algo mais jack house, buscando essa parada entre o jack house e entre o disco, né? Eu tava nessa dúvida. Mas a música foi surtindo um caminho diferente, sabe? Tipo, eu acho que ao decorrer dos outros elementos, quando a Ana também entrou na música, quando eu mandei a ideia pra ela, eu acho que ela conseguiu trazer um corpo, um braço pra essa música que trouxesse ela mais pro house, sabe? Mas o que ficou interessante é que, por mais que não seja proposital, tem tudo isso incluído na música, né? Então, indo por parte aqui, o kick que eu escolhi basicamente foi esse, tipo, não tem nada demais, é um kick mais orgânico, né? Logo depois, a gente veio com um clap aqui padrão. E eu gosto, sempre quando eu faço as minhas músicas, eu gosto de fazer camadas de clap, sabe? Então aqui tanto eu usei uma camada de clap quanto um snare também. Então aqui fica mais ou menos assim, tudo junto, né? Enfim, daqui a gente tem um hatch padrão, eu acho que é um closed mais fechado. E aqui, esse clap dele aqui é mais pra arranjo, né, da caída. Então eu vou dar uma pulada nele, introduzir esse shaker, que eu acho que também fica interessante na música. Esse loopzinho de hatch, que seria um closedzinho que tem hora que ele abre, né, que ele tem esse swing. Não lembro como que eu fiz exatamente esse hatch, mas eu também gosto de construir ele em mid, assim, esses hatches closed, sabe? E o bongo, que dá o groovezinho. Então a bateria é bem simples, não tem muito segredo não. Basicamente é isso de bateria. Aí a gente vai vir pro baixo. Cara, o baixo, eu queria muito que tivesse os plugins que eu usei, o tratamento. Se eu não me engano, na época, esse baixo, pelo incrível que pareça, a galera pode achar que pode ter sido gravado, ou algum plugin fabuloso, mas enfim, não foi. Eu tenho quase certeza que foi um bass hit, sabe? Bass hit, pra quem não sabe, é um one shot de baixo. Então, eu lembro que eu coloquei ele dentro do sampler aqui do Ableton Live e aí fui construindo o MIDI, né? Então, ele ficou bem característico assim por conta do tratamento que eu fiz nele. Infelizmente, eu não tenho um tratamento que eu fiz aqui porque tá stem do canal, mas dá pra gente escutar ele aqui e poder imaginar mais ou menos, né? Então ele tem essa estética bem orgânica. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Então isso aqui, cara, esse baixo, ele foi um bass hit, sabe? Que eu fui fazendo as notas. Então acho que ficou bem legal. Eu acho que casa com a ideia que eu queria de trazer um pouco do jack house com disco e enfim, solando os 3 canais, né, a bateria, o kick e o baixo, fica assim. Então tipo, bem simples, porém ficou algo bonito, sabe? E pra mim, eu acho que uma das características principais da música, tirando o vocal, de fato, seria esse warnzinho que a gente fez. Na verdade, eu não tenho certeza
se a gente sampleou esse horn ou se ele é um sample, mas eu lembro que quando eu tava ouvindo o timbre dele, eu sei que eu já falei, mano, eu vou usar isso aqui na música e vai ser o elemento principal. Claro, né? A voz da Ana e o complemento que ela colocou depois no som fez que a parada, né, botou fogo na música. Mas esse horn eu diria que ele que dá a energia da música, assim, sabe? Então eu vou solar ele aqui. Lembra um pouco de saxofone, de um trompete. E assim, eu acho que fica interessante porque traz esse aspecto de orgânico, sabe? Parece que de fato tem uma banda, um cara tocando baixo, uma pessoa tocando um trompete, um saxofone na música. Então, isso nas minhas músicas eu acho que é um dos principais. Acho que uma das principais identidades que eu busco, sabe? Trazer um pouco desse lado mais orgânico nas músicas. Que eu acho que dá um aspecto mais bonito, mais instrumental, mais musical pra música, sabe? Vou colocar agora o baixo e a bateria. Então é isso, você consegue perceber que a música tem essa característica, sabe? De ser algo mais orgânico, de ter essa parada de música, de fato, dentro da música eletrônica, sabe? Acho que isso é uma característica principal também do house, né? Mas enfim, você consegue perceber características de Jack House na bateria, um pouco de disco também, sabe? E é isso. Logo após eu mandei a ideia pra Ana Lu, cara, e virou essa bomba que é a música, sabe? Então é isso, essa foi minha parte. Logo após eu mandei pra Ana. E, cara, virou essa sonzeira absurda. Eu vou deixar ela contar um pouco de como foi o processo dela na criação do restante dessa música. Fechou? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. E um abraço. Fala pessoal, Ana Lu aqui. Agora eu vou contar um pouco de como a Clojure chegou pra mim e como eu trabalhei na ideia. Então bora pro projeto. Então quando o Vandinho me mandou o projeto, ele tinha me mandado um trecho, break e um drop, já com as horns, a bateria, o kick e o baixo. Então eu escutei isso aqui. E eu gostei muito disso, achei que tinha muito potencial. Eu achei esse baixo muito doido. E aí o que eu pensei foi, assim que eu recebi o projeto, eu pensei, poxa, esses horns estão legais, o baixo, o kick, a bateria, tá tudo muito da hora. Eu acho que pode ter uns synths, uns acordes, uns pads embaixo, acompanhando esses horns. Então eu peguei esse pã, 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 e eu descobri quais acordes iam embaixo. Então, primeiro eu coloquei esse Rhodes. Então aí o que eu fiz é que o baixo estava fazendo esse tum, 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 tum. E aí eu tirei as notas dele. Tum, tum, tum. Opa. E eu montei os acordes em cima. Então aqui é um si bemol com sétima. Aqui é um dó menor com sétima. E aqui é um ré bemol maior com nona. E aí ele só fica repetindo. E aí eu quis adicionar umas camadas. Esse harp. E aí quando entra o drop, entra também com esse outro lead do acorde. Aqui. Esse acorde é o... Eu até já sei qual preset que é. É o Heavy Unilead. Eu uso muito esse. Tá. O Rhodes é um Analog Lab. É esse Lyric Rose, que eu gosto bastante. Aqui. Aí o Harp é um Jupiter 8.
Analog Lead 3. E aí também eu peguei esse sample de string que entra no drop nas viradas do compasso. Então, com tudo que já tinha na música. O que eu acho legal falar também é que no ARP eu fiz uma automação no rate dele. Então ele começa em 1/8 e ele termina em 1/12. Então fica assim, ó. Ele tá vindo aqui. Pra dar uma dinâmica, né? Achei massa fazer isso. E de processamento, o que eu fiz foi lead. Tem um compressor, uma textura. Vocês veem, tipo, quem já viu os meus outros vídeos mostrando como eu faço as minhas músicas, uso as mesmas coisas sempre. Os mesmos VSTs, os mesmos plugins sempre. Então, até eu ter um computador novo e eu poder baixar coisa nova. Aí, delay, eu coloquei um LFO também pra controlar meio como sidechain, pra dar uma controlada. Equalizador, cortando os médios e os graves. No processamento, basicamente o mesmo processamento para todos os synths. Compressor, textura, sidechain. E equalizador, para tudo. Deixa eu ver se no Sorns eu coloquei alguma coisa. No Sorns eu coloquei só umas automações de filtro. E aí, beleza, a gente tendo isso, eu primeiro eu lembro que eu estruturei a música. Então, começou no Extended, entra baixo, entra o synths, entra o ARP. E aí no break aqui entra os horns de pouquinho. E eles entram com tudo no drop. E aí a questão foi só ir tirando e colocando elemento. Na bateria aqui são todos os samples do Vandinho, que eu acho que ele já mostrou. Clap. Outro clap. É um snare, né? Mas o snare. Outro snare. Quanta camada. Aí aqui entra esse hatch meio shaker. Outro hatch. Clap loop. E o bongo. Basicamente, o que eu fiz com a estrutura foi ir tirando e colocando dos elementos que eu tinha. Dos synths, dos horns, da bateria, do baixo, do kick. E aí a gente tem uns FX aqui também. Sempre dando dinâmica. Padrãozão. E aí eu nunca faço isso. Inclusive acho que eu devia fazer mais. Mas depois que eu já tinha a estrutura da música que eu falei, beleza. Precisamos de um vocal. E aí é a hora que a gente pensa, vou samplear alguma coisa. Eu mesma vou cantar. Eu vou falar, o que eu vou fazer? E nessa música específica, eu não lembro se eu pensei primeiro na parte falada ou na melodia. Mas a gente tem primeiro esse closure, it's time, past, goodbye. Sabe qual que é a referência? Era Vogue, da Madonna, que eu pensei, nossa, seria legal ter um negócio sexy falado. E aí eu pensei, quando ela fala Greta Garbo, Emerald, nananã, DiMaggio, e aí strike a pose, there's nothing to it, Vogue. Então eu queria ter esse negócio falado, então eu pensei, closure, it's time, past, goodbye. E logo em seguida eu pensei no Closure, come get some closure. Closure, come get some closure. E o engraçado desse tema do closure, eu vou fazer um parênteses aqui pra falar sobre, é que eu sempre gostei muito dessa palavra. Eu sempre achei a palavra closure, do inglês fechamento, a gente pode dizer, tipo, um capítulo fechado, ele tem closure. Pra dar contexto, eu estava no fim de um relacionamento
E eu ainda gostava muito da pessoa. E eu não tinha tido esse closure. E nessa, a gente teve uma última conversa antes de realmente falar, acabou. Ele falou pra mim, nossa, você quer closure? Ele usa, ele usa essa palavra. E na época eu fiquei tipo, mano, é closure? Que? Isso ficou internalizado em mim, sabe? E aí quando eu comecei a fazer essa música, tipo, anos depois, eu pensei, nossa, talvez seja o momento de eu usar ela em alguma coisa. E aí eu pensei, e aí eu gravei um lead. Closure, come get some closure. O Get, eu até arrumaria um pouquinho a afinação dele agora. Mas porque também eu gravei um vocal pra direita e um vocal pra esquerda. Quando você junta tudo, Come get some closure. eu lembro que o mais difícil desse vocal foi o processamento. Eu penei pra conseguir achar um jeito que soasse coerente com o resto da música. Então eu brinquei um reverb, claro. Tem até uns plugins desligados de ATT, RC20 que eu não usei. Eu usei esse HDLay de automação. Tem uma automação nele. Closure, it's time. Closure, Coloquei o efeito de telefone só no primeiro break e no segundo break eu deixei sem. closure. Ele mais aberto. E aí coloquei esse efeito antes do compressor, não sei porquê, mas aí um compressor. Tem muito plugin desligado que eu nem usei. Um Redux para dar uma texturazinha de digital. Delay, coloquei um compressor fazendo efeito de sidechain. Distorção, um equalizador. Eu dei uma controlada nos agudos, um deesser. Foi isto. E aí foi basicamente isso que eu fiz na música. A partir do momento que eu gravei a voz, eu só estruturei. Fui aí, apresento o vocal. Cai no break com outro vocal. Tira a bateria. E aí o primeiro drop entra sem voz. E aí tudo junto, vindo do segundo break pro drop caindo cantado, ficou assim. E é isso, galera. Foi muito divertido fazer essa música. Ah, eu não falei isso no começo, mas o mais legal de fazer essa música é porque geralmente collab, a gente nunca sabe, né? Se a collab vai virar ou se a collab não vai virar, no sentido de... como é que é? Eu vi um tweet do Karazed esses tempos que era... as amizades são as collabs que a gente não termina. E o que eu acho legal é que essa collab especificamente, o Vandinho me mandou a primeira ideia e eu me senti inspirada já de primeira para mexer nela. E virou, e deu certo. E agora tá aí pra todo mundo ouvir. Fechou? Muito obrigada, geral, que viu até aqui e que tá escutando a música. É nóis. Come get some closure.